Olá, lindezas, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Eu quero fazer um comentário sobre uma postagem que eu vi no Insta, que eu comentei lá, e eu acho que dá para trazer aqui para refletirmos um bocadinho. Bom, era um post de um homem que estava fazendo, então ele filmou a casa dele, a esposa dele, e uma casa muito simples. E ele estava filmando porque ele estava muito indignado, dizendo que a esposa não faz nada, que ela não é caprichosa, que a casa está muito suja, muito desorganizada, que ela não tem higiene, a higiene necessária, a pia, aquela coisa de outro mundo e enfim, né? Então esse era o cenário. Ele dizia que ela estava sempre largada, sempre de cara feia, sempre mal-humorada e todas essas questões. Ele estava rebocando um pedaço da casa assim. E ele falou: quando eu terminar ali, e ele mostrou, quando eu terminar ali, se eu quiser a casa limpa, as coisas organizadas, aí eu vou ter que arrumar ali, limpar ali, cuidar ali. E ele apontou para aquela pia daquele jeito. Ele mostrou os armários, abriu os armários com mantimentos, falou que a geladeira também tinha alimentos para serem feitos, mas que ela não faz. Enfim, e eu fiz o seguinte comentário e eu vou ampliar um pouquinho aqui. Eu comentei o seguinte: moço, tu tá errado, meu filho. Não tem que expor a mulher. Você não prestou atenção nisso antes de casar? Tem milhões de mulheres caprichosas e com a cara feliz. Coloquei cara feliz entre aspas. Assume que você não teve critérios apurados para escolher uma esposa como você queria. Agora, não adianta ficar expondo. Aceita ou separa. Já existe divórcio. Já existe divórcio para termos nova chance de escolhermos melhor. Escolher melhor, escolher direito e sermos felizes. Veja se aprenda para não dizer que o erro é da mulher na próxima vez, né? Bem, o que eu quero dizer é exatamente isso que eu disse, é exatamente isso que eu comentei ali. Claro que cada caso é um caso, e quando a gente fala, comenta, faz vídeo, todas essas questões, estamos falando de casos pontuais, e mesmo assim a gente pega pedaços, trechos, recortes desses casos. Então sempre fica o para além disso que a gente comenta. E por vezes fica uma coisa meio mal arranjada, porque parece que é só aquilo e que a opinião ela se esgota ali, né? Ou que a situação, ou que o caso, ou que o problema, ou até mesmo a solução se esgotam ali. E isso é uma grande inverdade. Mas, resumidamente, é o que eu comentei ali na postagem do rapaz e que eu quero trazer aqui. 1000 situações podem acontecer para que motivos pelos quais as coisas desandem de algum momento para frente. Mas a gente precisa aprender a ler os sinais antes de tomarmos decisões. Eu sempre falo, sempre falo, quando a gente está conhecendo, começa a namorar com alguém, todo mundo, e é todo mundo mesmo, e pensando num casal, as duas partes querem mostrar o seu melhor. Então, se arrumam, se perfumam,
vestem a melhor roupa, a melhor lingerie e, enfim, né? Se produz, cada qual no seu cada qual. Se é uma pessoa que tem maior poder aquisitivo, que tem mais posses, ela vai se produzir ali dentro das condições dela. Se é uma pessoa classe média, dentro das condições dela, e se é uma pessoa com parcos recursos, idem. Não é marca, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de cuidado. E depois, a coisa, se aquilo era só homens e mulheres, enfim, independente, pessoas. Se aquilo era só um pega rapaz, é quase um golpe, logo vai se desfazer. Porque as pessoas, na verdade todo mundo, a gente, não sustenta por muito tempo aquilo que não é. Por isso que a gente eu ia falar uma outra coisa aqui, mas enfim. Por isso que a gente deve prestar atenção em como a pessoa é. Hábitos, comportamento, postura, linguajar, tudo, exatamente tudo. E aí a gente começa a namorar com essa pessoa, começa a sair, começa a namorar. A pessoa vai demonstrando como ela é. Não adianta ela falar, por exemplo, uma pessoa que não tem posses e ela quer impressionar, o cara quer impressionar a mulher, por exemplo, ele vai fazer uma economia, ele vai ficar no vermelho, ele vai dar um jeito, daquele jeito, mas ele vai levá-la num restaurante legal e vai pagar a conta. Ele vai fazer isso 1, 2, 3 vezes. E depois? Depois, tipo, não tenho mais realmente de onde tirar dinheiro, meu Deus, e aí vai caindo a qualidade. Isso é um dos exemplos, tá? Como eu disse lá no começo, isso não é apenas um ponto. Aliás, não é o todo, é apenas um ponto. Ele vai decaindo a qualidade do restaurante, por exemplo. E por aí vai. Então, como é que a gente... E vai mostrando, vai demonstrando aquele assunto, lê um único livro na vida, então é só aquele assunto que ele sabe, que ele domina, mas ele vai te impressionar ali no início com aquilo aquele único livro que ele leu na vida. E por aí vai. Então, conforme o tempo vai passando, o relacionamento vai caminhando, a gente vai vendo que o que muda e o que fica, né? O que era uma máscara e o que não é. E isso cabe todas as situações, todas as circunstâncias, desde o comportamento como um todo, assunto, conteúdo, higiene e, olha, as finanças e por aí vai. Então, no caso desse rapaz, é o que eu disse ali, não adianta expor a esposa. E ainda que não fosse exposto, mas ter aqueles perrengues feios dentro de casa, você não faz, eu vou usar o termo mesmo que eu já vi inúmeras vezes, você é porca. Você não percebeu quando você conheceu, quando você começou a namorar? Você não percebeu em momento nenhum que essa pessoa tinha uma higiene duvidosa? Você não percebeu em momento nenhum que essa mulher não... Eu estou falando mulher porque é o caso que eu estou comentando. Você não percebeu que essa mulher não cozinhava? Que ela não era higiênica? Que ela estava sempre de cara feia? Que o humor dela era ácido? Ou tem um outro recorte. Mas ela não era assim.
Se ela não era assim, e realmente era outra pessoa, e ela mudou da água para o vinho de repente, o que aconteceu? Um distúrbio, uma doença, um efeito medicamentoso, um trauma, o que aconteceu para essa mulher que era feliz da vida estar com esse humor ácido, dia e noite, noite e dia? Não tem como dizer essa pessoa era higiênica, a não ser várias situações, possíveis situações, como eu disse, uma depressão, algo nesse sentido. Mas não tem nada. Ninguém, não existe isso de ser uma pessoa higiênica e do nada ela virar uma porquinha. Alto lá, né? Ela já era. Você que não percebeu. Porque de repente estava tão envolvido, estava lá cheio de amor para dar e achou que não, isso aqui é bobagem, a gente tira de letra. Ah, não gosta de lavar louça? Não gosta de limpar a casa? Não tem problema, mas que a gente resolve tudo na cama. Depois vai reclamar da pia. Claro, mas é pra lá de óbvio que deve ter uma infinidade de pessoas dizendo horas, como tinha nos comentários. E eu só vou acompanhando aquelas tretas ali. Ah, mas é só dividir as tarefas. Ué, tinha comentário assim, ué, tá reclamando, então vai lá e faz você. É justo. O cara está lá, trepado no andaime, rebocando parede, fazendo na casa deles, cuidando da casa. E quando ele terminar ali, ele ainda tem que lavar aquela pia de louça, uma pia que é uma pilha de louças, que deve estar ali há dias. Pelo que demonstrou ali, não tem filhos. Então a questão é dividir, fazer. Quando chega num ponto desse, eu falo sempre o seguinte: eu não sou uma defensora cega do divórcio. Não sou mesmo. Mas até a página 2, né? Eu falo sempre o seguinte: seja lá o problema que for, as pessoas nunca chegam para que eu atenda quando está tudo bem. Sempre buscam atendimento quando as coisas estão desandando ou já desandaram. E eu sempre falo, seja na questão sexual, seja na questão de relacionamento, da própria conjugalidade, seja na questão financeira, seja lá o que for. Peraí, vamos identificar qual é ou quais são os problemas. Às vezes é um combo, né? O que é que vocês já fizeram e o que é que ainda pode ser feito? Vamos lá, sentar, buscar soluções para essa problemática que vocês estão trazendo, que vocês estão enfrentando? Tá, já fizemos isso. Tá, e já pensaram nisso? Não, então, que tal? Tá, vamos tentar. Aí vai lá, tenta, passa um tempo, não melhorou, às vezes até piora. E aí volta, não tem como. Depois que você olha e fala, bom, tudo que era possível foi feito, não posso fazer mais nada, né? Olha ali pra cara do outro, bom, e agora? Você vai ficar dando murro em ponta de faca?
A troco de quê? Casamento, a gente casa para ser feliz. Aliás, a gente casa para ser mais feliz. Porque feliz é uma condição que é nossa. Eu não tenho que colocar na mão do outro, terceirizar a minha felicidade. Eu tenho que ser feliz já sozinho. E não vamos entrar na questão da ditadura da felicidade, onde todo mundo tem que ser feliz 100% do tempo e 100% de felicidade. Porque esta felicidade míope, ela não existe. A vida de ninguém é um mar de rosas e que não tenha problemas. Isso não existe. Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Rico, pobre, todo mundo tem problemas. A questão é que muitas vezes os problemas são outros, né? Nem sempre para o pobre, muitas vezes, ele fala, nossa, todos os meus problemas se resolveria com um X quantidade de dinheiro. Aí você olha e fala assim, o rico não tem problema, porque essa X quantidade de dinheiro, ele tem 1000 vezes mais. Pois é, o problema dele não é dinheiro. O problema dele pode ser exatamente outra questão, tantas. Pode ser uma questão relacionada à saúde, ao próprio relacionamento, pode ser ligada à sexualidade, pode ser ligada aos filhos, pode ser profissional, pode ser um transtorno, pode ser tantas outras coisas. E você fala, então, todo mundo tem problemas maiores, problemas menores, de ordens diferentes, mas todo mundo tem. E diante disso, depois de resolver os problemas, a gente fica com o que é quase com o que dá, com o saldo. Aí sim, a gente está falando da nossa felicidade. Não é ser feliz cegamente, achar que tem que ser feliz a todo e qualquer custo, porque não é desse jeito. E também não é deixar de enxergar as pequenas, pode ser grandes também, questões que te fazem feliz, mas você está focando naquele problema e que te impede de ser feliz aqui. Tem horas, e é quase que todas as horas, a gente tem que fazer recortes e ver qual peça que a gente pega ali. Porque se a gente só focar na felicidade, a gente vai focar numa felicidade míope. E se a gente só focar nos conflitos, nos problemas, na tristeza, nas faltas, a gente deixa de enxergar aquilo que é bom. E que não só pode, como já tá ali a felicidade. Então, tem essa questão. Então, isso é nossa responsabilidade. E eu não posso colocar na mão do outro todas essas questões e dizer assim, quando eu me casar, o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu namorado, ou o meu ficante, o meu peguete, o meu amante, o meu conversante, ela vai ser responsável por fazer da minha vida um mar de rosas. Esquece. Para de viver para de comprar ou vender ilusões, tá? Então, não dá para terceirizar. Se a gente não terceiriza, porque não deve, isso é uma insanidade. A nossa felicidade, por que então a gente faria a mesma coisa, apostaria essas fichas com a tristeza? O outro me faz muito infeliz. Mas se a gente disse que não é o outro que me faz feliz, mas o outro me faz mais feliz do que eu já sou sozinha, por que o outro me faria infeliz?
Será? Será não? Deixa eu mudar a pergunta. Qual é a sua parcela de responsabilidade nisso? Porque você tem a sua parcela. E nesse caso, por exemplo, ok, vamos olhar só esse recorte que ele trouxe ali, desse vídeo, do que ele mostrou e do que ele comentou. Que seja exatamente aquilo. A mulher é a catástrofe em pessoa. Tá. E ele não tem nada a ver com isso? Quais foram os critérios, pelo jeito nenhum, que ele usou para escolher, para decidir ficar, casar, se relacionar, compartilhar a vida com aquela mulher? Ele não pensou nisso? Então agora ela é 100% errada? Ok, ela pode ser 100% errada em toda essa situação. Mas ele não escolheu bem por quê? Né? Eu fiz aqui algumas anotações. Como ele disse, né? A gente precisa, é interessante que seja dessa maneira. Tem que ter respeito, tem que ter admiração. Se faltar respeito e admiração num relacionamento, esquece, porque já era, né? Se eu não respeito, eu não admiro o meu parceiro, a minha parceira, a minha parceria, #lascou-se tudo. E quando é que a gente deixa de admirar e de respeitar? Na verdade, é uma dupla, né? É a corda e a caçamba. Caminham juntos ali. Respeito e admiração é a par e passo, estão ali a par e passo. Então, se ele diz que a mulher é largada, mal-humorada, preguiçosa, porquinha, desmazelada, ele não enxergou isso? A gente tem que aprender a observar, focar. E não só observar, eu vi. Tá, você viu, você percebeu e você não tomou atitude, por quê? Ainda assim, vendo que o que você estava vendo não era exatamente o que você queria, ainda assim você resolveu ficar, por quê? Não reclame daquilo que você consente, tá? Então a gente tem que prestar os sintomas, prestar atenção nos sinais e nos sintomas, enfim. A pessoa fala assim, eu escuto muito assim, ela ou ele, normalmente ele, não é um bom pai, ou não é uma boa mãe, normalmente é o pai, não é um bom pai, mas desde sempre, desde que você conheceu, começar a conversar, a sair, a namorar, você falava assim, amor, domingo tem a festinha de aniversário do meu priminho, do meu sobrinho de 2 aninhos. E ele falava assim, amor, vai lá. Quando você sair da festa, você me fala, a gente se encontra e a gente sai, a gente vai namorar. Você não vai comigo? Não, amor, festa de criança, não. Criança, barulho. Eu fico irritada, eu fico incomodado. Criança, não. Depois você vai cobrar, vai dizer, nossa, ele não tem paciência. Nossa, ele tem os aniversários, ou com o próprio filho, ou tem os aniversários dos primos, dos sobrinhos, e ele fala que vai ficar em casa e não me acompanha. Você não sabia disso desde o começo? Eu
não gosto de planta. Vamos comprar essa planta? Olha que planta linda. Ah, não, eu não vou comprar, eu não vou levar para casa, porque depois tem que ficar cuidando, pondo água, mexendo na terra, adubando. Eu não tenho paciência, eu não gosto, eu não quero trabalho. Aí você compra. Você leva e depois você reclama que a criatura não cuida da planta. Olha, você não faz nada, você não presta para nada, você não serve para nada, você deixou até a planta morrer. Mas a pessoa não disse que ela não queria? Ela não disse que ela não ia cuidar? O mesmo vale para animais. Tem gente que fala: eu amo animais, mas eu não quero cuidar. E normalmente é assim: eu amo animal, eu também amo, só que eu não vou cuidar. Você quer? A gente compra, a gente adota, a gente faz o que tiver que fazer, a gente leva para casa, mas eu não vou cuidar. Não, pode deixar que eu cuido. Até 3 dias depois, né? Porque aí quando já tá lá, mas você não cuidou, você não tá vendo aí que tem que limpar a sujeira do cachorro, porque olha esse monte de pelo aqui do gato no sofá, porque desse jeito não dá, e aí começam aquelas confusões. E aí vem, mas eu disse que eu não ia cuidar. Não, mas tá aí agora, o que a gente faz? Eu disse que eu não ia cuidar. Então a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a escutar as coisas. E não só o que a gente... Não é uma escuta seletiva. Só o que me interessa. Aliás, é prudente que a gente preste atenção naquilo que realmente não é o que a gente quer ouvir. É aí que a gente tem que prestar atenção. Porque se der problema, é aí que vai dar problema. Aí vem a clássica. Ah, eu não vou lá no churrasco. Não vou ao churrasco porque eu não gosto da sua mãe. A sogra. A sogra. Ah, eu não vou passar o Natal na casa da sua mãe porque eu não gosto da sua mãe. Então tá. Então você vai para sua mãe que eu vou para minha. Aliás, eu até vou fazer um vídeo sobre isso aí durante a semana. Esta é a época que mais dá problema. Eu não vou para casa da sua mãe nas festas. Então faz assim. Você passa o Natal na casa da sua mãe, eu passo o Natal na casa da minha. Não, mas isso não tá certo, porque você é meu marido, porque você tem que me acompanhar, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Então vamos fazer assim? A gente passa o dia 24 na casa da minha mãe e o dia 25 a gente passa na casa da sua mãe. Não, porque eu não vou, porque eu não gosto da sua mãe, porque eu não gosto da sua irmã, porque o seu cunhado me olha torto, porque o seu pai, porque... Se você não quer, é assim, né? Venha a nós, o vosso reino nada, né? Então, presta bem atenção. Você ama sua mãe de paixão. A pessoa que você escolheu para conviver já deixa muito claro: não gosto da sua mãe. Saiba que... Ah, mas tem que... Eu não vou entrar nessa questão. Mas saiba que em algum momento isso vai dar problema. Problema maior, problema menor, mas vai dar problema. Sabe? Tem lá uma casa de praia. A sua mãe ama a praia. E você fala: vou levar a minha mãe. Mas a sua esposa diz: eu não quero a sua mãe aqui. Mas a mãe dela vai. As tretas de sogra, né?
E aí e normalmente a sogra com a nora, né? Porque a sogra com o genro normalmente não tem treta, não. E aí você fala, e agora? Como é que eu resolvo isso? A gente tem que prestar atenção nisso antes de começar. Depois, para que depois não venha, eu vi um caso ontem que não quero nem comentar, mas é uma pessoa pública e que teve uma tragédia aí há pouco tempo. E agora, né, as questões estão vindo à tona. E aí assim, mas ela fez isso por causa do marido que fez aquilo. Porque o marido era tóxico, a relação era tóxica. Será que a tal responsabilidade afetiva, será que quando tudo dá errado, é só o outro que é o responsável por isso? Eu não tenho nada com isso, eu sou 100% e 100% das vezes a vítima? Será? Será mesmo? Não, né? E eu não estou falando de revitimizar a vítima. Eu estou falando de lá no começo, antes até de ter um relacionamento, um compromisso, você aprender a ler os sinais. E para aprender a ler os sinais, a gente tem que ter critérios. Senão, eu vou achar que realmente eu sou sempre a vítima e o outro é que é o bicho-papão. Alto lá. O outro pode ser o bicho-papão. Mas e eu? Estava onde que eu não estava enxergando? Que jeito Disney de ser que eu estava vivendo? Qual era o conto de fadas que eu estava mergulhada? Eu tinha um sapo na minha frente, mas eu queria enxergar, eu queria fazer dele um príncipe. Mas eu sabia que não era. E quando eu vi que não tinha jeito mesmo e que aquilo eu não tinha mais controle, aliás, nunca deve ter, dificilmente deve ter tido, quando vê que não tem mesmo controle, vai dizer que o outro olha no que ele se transformou. Lindeza, ele ou ela não se transformou. Sempre foi assim. É que você queria florear o que não tinha como florear. Lembrando, até cacto dá flor. Então, nesse caso aí, tiveram alguns comentários que comentaram assim, bom, agora aguenta. Né? Casou, tal, com essa mulher, desse jeito. Agora aguenta, cara feia, sem higiene, sem cuidado, desmazelada, enfim, preguiçosa, mal-humorada, enfim, muita coisa. E aí, uma infinidade de comentários assim, agora aguenta. Agora aguenta? Mas casamento não é prisão, menos ainda perpétua. Não é cárcere privado, não é cativeiro. Então não tem isso de agora aguenta para o resto da vida. Como eu disse, vamos lá ajeitar, alinhar, ver o que a gente consegue fazer. Não conseguiu, já tentou de tudo. Não conseguiu, não teve jeito. Então, bora separar. A gente não nasceu grudado. Siameses. E por que tem que... Gente, desculpa, mas é lindo até que a morte o separe. Lindo quando é lindo, é romântico, é maravilhoso, é inspirador, é invejável.
quando tudo dá certo, quando estão felizes, quando tem um bom convívio, quando é um relacionamento saudável. Mas, a partir do momento que não é, não tem isso. Não tem isso. Começou a te trazer problemas demasiados, porque problema sempre vai ter. Infelicidade. Feliz, não feliz e infeliz. Eu sempre falo disso. Quem me acompanha sabe as etapas. Você está infeliz. Você está desgostoso, você está irritado, você está, enfim. Agora aguenta? O divórcio tá aí para isso. Se tem a possibilidade, a oportunidade de você sair disso, que não está disso relacionamento, que não está te fazendo bem, você vai gastar a sua sanidade mental, a sua saúde mental, e vai ficar a troco de quê? Não nasceu grudado, não nasceu casado. Querida, querido, amor da minha vida, só que não. Até aqui caminhamos juntos. Caminhávamos separados, nos conhecemos, nos unimos, caminhamos juntos, até aqui caminhamos juntos. A partir daqui, nós vamos voltar a ser o que éramos lá no começo, cada um, e nós vamos caminhar separados. A gente vai ver tudo que tem que fazer, né? Tem filhos, existe ex-cônjuges, não existem ex-pais. Nós vamos cuidar dos filhos, nós vamos ver aí o que a lei diz, qual é o melhor jeito, como é que a gente faz. Mas, marido e mulher, cônjuges, deixamos de ser a partir de agora. Você quer ficar com a sua cara feia, com o seu mau humor, com a sua falta de higiene, com o seu desmazelo, com as suas questões todas? Tudo bem? Tá bom para você assim? Siga a sua vida, porque para mim desse jeito não está. Já tentamos de tudo, já conversamos, já fizemos tudo que dava, que era possível fazer. Não deu certo? Não tem por que ficar. Eu não estou feliz. E eu não vou ficar, eu não sou obrigada a ficar nesse relacionamento. Então, já que fizemos de tudo, não foi possível, então a partir de agora, deixamos de ser um casal. Se tem filhos, continuemos sendo pais, mas marido e mulher, acabou. A depender da situação e de como se encaminhou e o que aconteceu, podemos até continuar sendo amigos. Mas eu no meu canto, você no seu, acabou. Para mim não dá mais. E partiu divórcio. Divide bens, divide patrimônio, faz lá o que tem que fazer e beijo, tchau. Então, os comentários que fizeram agora aguenta, não é cárcere privado, não é prisão perpétua. Não existe isso. Não existe isso. Não existe agora aguenta. Aguentei até aqui. Daqui para frente não aguento mais. Porque eu não quero, porque eu não preciso, porque eu mereço ser feliz. E a outra parte também. A gente precisa parar de romantizar algumas questões que não existem. E achar que, então agora... Porque sempre tem alguém que vai dizer. Usou, abusou, nananã, agora larga e vai embora.
E tem que ficar... Como? A gente fica no emprego até quando dá certo. Às vezes você fica numa empresa há 20 anos. E aí te mandam embora, te demitem. E aí você fala, mas eu dediquei a vida. Eu troquei minha família pela empresa, eu troquei tudo. A minha juventude eu passei dentro dessa empresa. E agora me mandam embora? A vida é assim, gente. Ah, é justo? Eu não estou aqui para discutir justeza. Mesmo porque é insano querer discutir isso de modo genérico. Mas a gente passa uma vida numa empresa, é demitido. A gente passa uma vida num casamento e ele acaba em divórcio. A gente passa uma vida... Olha, nada nessa vida é garantia de nada. Então, a gente precisa ter maturidade para dizer, bom, até aqui deu, daqui para frente não dá mais. Beijo, tchau. O que é de direito de cada um, vamos lá resolver. Mas eu não sou obrigado. Casamento não é uma sentença definitiva de que você vai ficar com aquela pessoa o resto dos seus dias. Então, agora aguenta? Não tem isso de agora aguenta. Fez o possível e não dá mais. Então, não. E não. Então, vamos parar de loucura aí, gente. A lei do divórcio está aí e enfim, é sobre isso. Ah, naquela lista do não gosto de criança, não gosto de planta, não gosto de pet, não gosto da sua mãe, da sua cunhada, não... Enfim, tem o clássico, não gosto dos seus amigos. E às vezes só vem isso, essa questão escancarada. Porque antes ela estava ali. Se você quisesse prestar atenção, você via. Mas é aquela coisa, né? Ai, as mulheres querem pensar com o coração. Coração é músculo, gente. Coração bombeia. Coração não pensa, tá bom? Coração não pensa. Desculpa a grosseria. Mas eu vou falar. As mulheres querem pensar com o coração não pensa. Os homens querem pensar com... também não pensa. Homens e mulheres pensam... Nós temos cérebro, né? Então, todo e qualquer gênero pensa da mesma maneira, usa o cérebro. Não é coração e não é outra parte do corpo, tá? Não é cabeça, é cérebro, ok? Se pensar com músculo, ou se pensar, não vai dar certo, gente. Você não vai conseguir ler os sinais que estão ali, sabe, esfregando assim no seu nariz. Então, é sobre isso. O rapaz lá se deu mal, não teve critérios de escolha, achou sei lá o quê. Talvez ele tenha achado que uma imensa maioria das mulheres pensam: quando casar, eu mudo essa pessoa. Não muda. Não muda porque ninguém muda ninguém. A gente muda quando a gente quer. Nós nos mudamos. O outro nunca vai mudar a gente. E ainda que a gente mude, porque o outro quer, na verdade, a decisão sempre vai ser nossa. E se a gente muda porque o outro quer que eu mude alguma coisa, eu vou mudar,
Claro que eu tô falando de pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, emocionalmente, afetivamente saudáveis. O outro quer que eu mude determinada coisa e eu vou pensar e de repente eu mudo. Aí vem uma criaturinha e fala assim: tá vendo? Mudou por causa dele, mudou por causa dela. Não. O outro me trouxe essa questão. Eu pensei, eu refleti, eu vi que realmente pode ser melhor para mim, posso me beneficiar também. E então eu vou mudar. Não porque o outro quer, mas porque eu tô vendo que eu vou ter algum tipo de benefício ali. É igual, esses dias eu escutei assim: nossa, fulana, mas você não percebe que você fica aí aceitando migalhas, não sei o quê, do cara, bababam. Você não tá vendo que ele tá te usando? A mulher virou e disse assim: você acha mesmo que ele está me usando? Eu sei que ele está me usando. Só que para mim está ótimo isso. Porque ele está me usando para este critério, para essa finalidade, e ainda que ele não perceba, eu também estou usando, só que para outra finalidade que para mim é muito conveniente. Portanto, deixa ele achar que está tudo bem do jeito que ele está fazendo. E que assim continue, amém. Porque para mim é bastante vantajoso. Então a gente precisa aprender a olhar que tudo tem pelo menos dois lados. E às vezes quem está de fora só consegue enxergar um lado. Só consegue ou só quer enxergar um lado da história. E aí vai dizer: o outro está abusando, o outro está te usando. Como que você aceita migalhas? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Muitas vezes a história é bem diferente disso que a gente pensa. Então, é sobre isso. Certo, gente? Simbora? Simbora? Beijo pra vocês.